Paz, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Somos da Rede de Homem Marvin Maricá e temos uma palavra direta do Espírito Santo para você. Acompanhe a gente nas redes sociais e glória a Deus por isso. E independente se você era obediente ou não, o Pai te amava. E a obediência te traz muitos benefícios. E de hoje, diretamente falando, sobre o reino, né? A obediência te traz muito bem benefícios. É claro que não te inventa, nunca vai te inventar de tribulações, problemas, porque para não haver uma confusão de obediência e não ter mais problemas, não é sobre isso. Ela te traz a maturidade para você ser mais forte e entender que Deus ele quer te abençoar. Então, o nosso tema é sobre obediência gera prosperidade. E aos poucos vocês vão entender porque a gente entra nesse assunto assim. O texto base, ele está lá em Deuteronômio, quem quiser ler, Deuteronômio 28, de 1 a 2. Se atentamente você ouvir a voz do Senhor, seu Deus, cuidar de guardar todos os seus mandamentos, e hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre você, te alcançarão, e você ouvir a voz do Senhor, teu Deus. O que é ser um cristão obediente para você? O que seria? O que vocês pensam sobre o que é ser um cristão obediente? Todos nós desejamos ser abençoados por Deus. Portanto, muitos não vivem a promessa de uma vida abençoada simplesmente porque não obedecem ao Senhor. Há cristãos que confundem obediência com graça, afirmando que por vivermos pela graça não é mais necessário obedecer. E isso traz muita confusão, porque a graça é para todos. Mas para você, de repente, desfrutar de algumas coisas, a obediência é fundamental. Esquecem-se que a graça não é o oposto da obediência. Exatamente isso. A graça não é o oposto da obediência, mas de mérito. Quando deixamos de obedecer a Deus, estamos desprezando suas bênçãos sobre as nossas vidas. Se realmente amamos a Deus, devemos obedecê-lo não por interesse ou por mera obrigação, mas como resposta sincera ao seu amor por nós. Quando obedecemos ao Senhor com motivação correta e com coração puro, motivação correta e coração puro, prosperamos em todas as áreas, pois a obediência gera prosperidade. A Bíblia nos apresenta diversos benefícios que são consequência direta da obediência. E aí aqui o estudo cita três bênçãos da obediência. O primeiro deles é uma família abençoada. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa. E seus filhos serão como broto de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Esse é um dos pontos. A família ao longo de toda a história da humanidade sempre foi algo especial do cuidado e o olhar de Deus. Entretanto, para que nossa família seja de fato abençoada, é necessário trilhar um caminho de obediência. Lá em Salmo 128, deixa claro que uma família abençoada é fruto do temor e da obediência ao Senhor. Nunca devemos nos esquecer que a família feliz não nasce pronta. Ela é construída diariamente na presença de Deus, com princípios, valores, submissão à sua presença, à sua palavra. E aí eu pergunto, em sua opinião, além de obediência a Deus, quais atitudes práticas devemos cultivar para termos uma família abençoada? Quando você leva sua família às vezes para passear, você compra um presente do seu filho, não um bem material, mas você faz um carinho, um mimo com a sua esposa ou com o seu filho, você está louvando a Deus. Porque assim, a família vem de Deus, e é o princípio, a base é a família. Então Deus nos deu esse presente. Então, na minha opinião, para a gente cultivar isso, um dos primeiros passos seria isso. A minha sobrinha está lá em casa porque os pais não estão bem, né? E é um pouco do que ele está falando aí. O pai não está cultivando um pouco da família. Eles chegaram ao ponto de dividir salário, dívida dentro de casa e está sobrecarregando as crianças. E essa sobrinha que está ali em casa é uma. E ela está assim, se afastando, né? Se afastando do pai pelas atitudes que ele tem tomado dentro de casa. E
Eu tava até pra ligar pra ele, só que de horário de vir pra cá. Assim, o que você tá falando aí, ele não tá cumprindo um pouco, ele tá cultivando a família. Entendeu? Tá deixando o dinheiro tomar conta e a família dele já pra baixo. Perdendo o foco da família. Irmão, quer falar? Não. É um tempo desses aí, né? Sempre você falou agora, cultivar a família. É sempre importante cultivar a família, né? Acho que é a base do tudo também, né? A família. E aí, há umas semanas atrás, minha sogra até falou comigo, né? Eu e minha esposa conversando em casa, né? Até leu algumas passagens aqui, ela me ensinando também, né? E aí, minha sogra chegou e conversando, ela falou, Elton, falou comigo o quê? Meu pai é bom, minha mãe é bom, minha irmã é boa. Aí a avó dele perguntou, pô, e seu avô? E seu avô? E aí ele falou, minha avó é boa, meu avô é bom. Então assim, quando ela falou isso, me encheu de alegria, né? Eu acho que o papel está sendo no caminho certo, o caminho certo, né? E graças a Deus, minha filha está aí, né? Foi o pivô de tudo, de me trazer. Minha esposa também já era, a família está aí. Foi ela que trouxe. Vitória, Vitória, Chorena. Hoje é líder também, agora, né? Grupo jovem. E aí ela foi pivô, né? E assim, me sinto muito feliz de deixar desse amigo. Uma vez você falou o fato da Esther, a sua filha falou que ela iria orar para Deus dar um marido igual a você. Que assim, e eu não quero me atentar aqui para política, aqui meu irmão, Satanás está tentando entrar nessa área, acabar com a família, aonde dentro da política já está se botando o que é certo e o que não é, para ser visível como uma família bem rotulada e não rotulada. Você vê no carnaval agora, né? Assim, bem escrachado, um modelo de família conservadora dentro de uma lata, né? Isso ficou visível, acho que para todo mundo ver. E assim, Satanás está investindo pesado, irmão. Pesado, está mais pesado. Eu acho que muito mais visível do que antes. E hoje em dia, a mentalidade do homem provedor, né? É um provedor financeiramente. Não confunde muito, né? O homem provedor é aquele que está nas contas, aquele que faz isso, não. O provedor não tem sentido que quando a mulher for fazer alguma coisa, ela te diz, né? Nossa, você acha? Vamos fazer? Você decide isso, ó, você decide a família. Como é que eu acho? Né? E vice-versa. Isso está acabando hoje. A mulher ser empoderada, né? É aquela mulher que ela passa por cima de tudo, né? Só que quando precisa de socorro, ela vai lá. Aí a pessoa é obrigada a socorrer. E diverte, né? Então essa parte que você falou da família padrão que a gente tem colocado, não é família. É uma empresa. Cada um tem um cargo, cada um manda até a onde vai e todo mundo divide os grãos. E você falou dos presentes, né? Eu costumo muito assim, datas aleatórias, chegando com rodas, bolacha. Que dia é hoje? Sim, acho que hoje. Passeio, eu falo sem manutenção do casamento. Se você faz essa manutenção, você está fortalecendo a família, né? Fortalecendo a sua casa, fortalecendo a palavra de Deus. E quando a mulher tem que andar junto, né? O sacerdócio, eu acho que dentro de um lar é aquele que é responsável pelas coisas que vão entrar de bom e de ruim, né? Dentro do nosso próprio lar. Eu acho que a gente, nós homens aqui, somos os principais responsáveis por aquilo que os nossos filhos vão ver, pelo aquilo que eles vão assistir, que a gente está deixando. A neurociência já está mais que comprovado que eles estão tentando fazer a gente acreditar no que é certo com o errado. E estão jogando todos os dias na tela da televisão, internet, para fazer com que os nossos olhos acreditem que aquilo dali é normal. O que daqui a 5, 10, 15 anos vai ser normal, pô. Tem uma agenda, isso é normal. Woke, isso é mundial, cara. Isso é pra acabar com a família tradicional. Não tinha, não era necessário. Não é celular, não. Hoje você não conversa sobre isso, você não tem idade, não. Você tem que ter já tá chegar tendo no assunto. Só pra vocês terem ideia, quando eu falo do sacerdócio, essa semana as crianças têm costume de pegar celular, tablet lá em casa, só que é tudo no nosso e-mail. O sacerdócio também tá nisso, porque a gente precisa estar atento por onde Satanás está tentando entrar dentro da nossa família. Por onde, irmão? Porque às vezes Satanás está tentando entrar dentro da nossa família através de um vacilo nosso. O pastor falou essa semana sobre jogos de azar, sobre jogo de tigrinho, jogo não sei o que. Cara,
ouve o que eu vou falar com vocês e isso é real. Satanás vai vir com fúria em cima dos sacerdotes. A gente fala sobre doença, mas não é só sobre doença. É sobre doença, sobre tragédia, sobre falta, sobre escassez. Vai começar a faltar. Tu vai ficar... Não, eu tô falando pra vocês ficarem atentos. Porque Satanás vai tentar atingir aquilo que é a coluna. Aquilo que é a coluna. Uma filha, na sua criação, o trauma de não ser um pai é muito pior de não ter uma mãe. Isso já é escuro. Então, assim, uma coisa que eu tava falando, sacerdote, se cara. você conversar, também tem o outro lado. Né? Eu vejo lá na família da minha esposa. Tem uma sobrinha dela eu vejo isso já tem uns 6 anos. Ela participa de conversa de adulto. Não, mas não é sobre essas conversas. Eu tô falando. É Conversa não. de adulto. É assim, você tem que ser o primeiro a levar informação pro seu filho, que antes pra não deixar botar a informação dele errada. Mas também tem certas conversas que a criança não tem que participar. Hoje em dia não, se você vê a criança na roda de adulto, fala sobre tudo e tá ali tranquilo. Entendeu? O mundo tá do jeito. Mas Você isso já não aprende sabe muito mais. nesse E assim você vê. bate-papo desse reunião. Ó, muitas vezes a mãe, Isso ela tem não usa a bate-papo. roupa que a filha tá usando. A filha tá mais com a roupa de mais adulto do que a própria mãe. Um jardim, ele precisa ser cultivado. Nada mais importante para a gente idealizar isso é um jardim bonito e a sua família. O cultivo você vai precisar regar, você vai precisar podar, você vai precisar tirar bicho, você vai precisar botar ali insumos que são necessários. E é o posicionamento do sacerdote. Então, falando, a correção é amor. Abre lá, samba de número 1. E aqui diz aí. Vai pedir, quando tu consegue se pega. Então, olha, segundo conselhozinho, e deixa sendo rodas crescedores. Antes de fazer, na lei, medida, dia e noite, como abre. Aí, agora a gente vai explicar o que isso daí significa. É dessa forma. É dessa forma. Um dia, a gente tá falando de um tempo de perseguição que vai vir. Um dia, meu irmão, a palavra que você vai cultivar na vida do teu filho é que vai ficar. Eu falei pra ela, aonde você estiver, dentro da igreja e fora da... mas dentro da igreja... Não. Dentro da igreja também tem pilantra. Dentro da igreja também tem pessoa que rouba. Dentro da igreja também tem pessoa que quer o teu mal. Que vai fazer de tudo pra tu se dar mal. Pra tu se quebrar. Que quer ver o teu mal. Vai ter. Mas, querido, ande, seu prazer. Está na lei do Senhor. Eu falei pra ela, o que tiver fora da lei é muito. O que tiver fora da palavra é muito. Não qualifique uma pessoa por estar dentro da igreja como se ela fosse de Deus, não. Se ela estiver fora da palavra, ela é minha. Porque isso é muito. Filha, o Senhor fala que é feliz o homem que não segue o conselho dessas pessoas que não tem mundo. Cuidado, filho. Você fica vendo um monte de youtuber que não é do mundo, cara. E é isso que me assusta. Porque olha, tá na palavra. Você quer ser infeliz na tua vida? Então, cara, é essa clareza que a gente precisa trazer para o nosso lado. Entende? Fazer com que os nossos filhos vivam, meu irmão, a palavra e com clareza, com verdade. Porque o mundo é de acho maligno, filho. Entendeu? E a gente tá aqui, como o irmão José falou, protegendo o jardim da nossa casa. Entendeu? Em Deuteronômio 28, 8 e 12, diz assim: o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que suas mãos fizerem. E o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito de seu tesouro, para enviar chuva à terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado de nenhuma. A obediência de Deus também atrai prosperidade para nós, para as nossas vidas. O Senhor nos concede a verdadeira prosperidade quando o nosso coração não está nas riquezas e quando não as utilizamos com motivações egoístas. Então, isso é muito importante entender isso aqui. Ao obedecermos a palavra de Deus, Ele nos orienta em todos os nossos empreendimentos. E para que possamos colher os seus frutos e da obediência. É importante lembrar que, à luz da Bíblia, a prosperidade não significa acúmulo de bens, isso é muito importante, ou riquezas excessivas, mas viver sem falta, com provisão, equilíbrio e paz, principalmente essas coisas que não têm preço. Qual sua compreensão sobre prosperidade segundo os princípios bíblicos? O que vocês entendem sobre
prosperidade sobre o princípio bíblico. Há pouco tempo, quando eu fiquei desempregado, né, eu voltei a um trabalho, eu falei com Deus, é você não reter, a sua bênção não pode ser só sua. Não é que você vai sair esbanjando, ou dando presente, dando aquilo, agora ela não pode, você tem que saber dosar. É porque eu teve uma época que eu fui muito egoísta. Não, eu não conseguia. Não. Cada um faz o seu, cada um tem suas coisas, eu não tenho que dar nada a ninguém, eu trabalhei para ter, se a pessoa não trabalhou, não quis ter, eu jogo fora, é problema dela, eu não tenho que ajudar ninguém. Quer dizer, era uma coisa assim, bem egoísta. E quando a gente se aproximou, eu consegui deixar de ser egoísta. Então hoje, poxa, eu fico muito atento, eu tenho meu Tiago, eu tenho minha filha, eu tenho minhas netas, então eu fico muito atento em saber a real necessidade e poder ajudar. Não dá, mas ajudar mesmo. E com isso eu consigo, e cara, é uma coisa assim que me deixa prazeroso. Aquela ajuda que eu dou, não dá prazer. Assim, comigo mesmo, eu tava aqui, meu Tiago me ligou, conversando, Cleiton, tem isso aí, eu falei, cara, calma, tô trabalhando isso, as coisas vão acontecer, você sabe que precisar de mim, a gente tá junto aí, e tal. Então a gente consegue ajudar e a pessoa consegue ver, porra, cara. E ele, como a gente convive muito tempo, ele, rapaz, isso aí pra mim, como que você mudou? Antigamente, falar contigo era uma palavra e 10 palavrões. Então hoje em dia, você poxa, fala da Bíblia comigo, e você, me orienta. Cara, é muito bom poder falar contigo. Eu posso te ligar mais? Eu falei, cara, a hora que você quiser, e realmente pedir perdão a ele. Eu te peço perdão, cara, já pedi perdão à minha filha, te peço perdão, cara, pela aquela pessoa ignorante que eu era. Mas hoje o Papai do Céu me mudou. Da mesma forma que ele me mudou, Renan, ele pode mudar você também, cara. Ele pode te transformar numa pessoa melhor, porque só diante de Deus, isso aí você pode trazer por mim, que só depois que eu me aproximei de Deus é tudo bem. Então você, poxa, não é que eu seja exemplo, eu falo pra ele, não sou exemplo de nada, cara, mas tenta também se inspirar aqui, que está escrito na Bíblia, para que Deus possa mudar seu coração também. Então quando tu começa a dividir as bênçãos que Deus te tem, seja ela valores ou sentimentais mesmo, eu acho que isso começa aí a te dar um norte, né? É muito legal. Não querer só para si, né? E aqui eu queria tocar um ponto muito importante que talvez confunda ou vocês entendam. Eu vou falar por mim, tá? Isso é vivência. Às vezes você acha que a prosperidade pode vir de uma proposta. Eu tenho algo para te falar. Às vezes uma proposta te afasta do propósito. Claramente isso Deus fala comigo. Porque nós temos que ficar atentos às armadilhas. E às vezes o que você acha que é bênção não é. Proposta nunca te leva para o propósito. Ela vai te afastar. O propósito te traz para perto de Deus. E aí sim vem as bênçãos. Para você entender o que é a bênção de Deus, Deus te abençoa com algo que Ele tem propósito. E agora falando de mim, a vinda para Maricá, eu não tenho mais nada que tinha propósito. Não tinha propósito. Não tinha proposta. Porque a proposta você pode rejeitar. Na verdade, você pode rejeitar o propósito também. Mas o que você prefere? Eu, por vivência, eu me agarro no propósito. O cristão, quando ele entende, o irmão frisou muito bem aqui, é sobre o pouco que você tem, né? Às vezes a gente olha para o irmão, ele ganha um salário mínimo, ele vive mais do que aquele que ganha 10 mil. Você está entendendo? Porque ele não tem falta de nada. Porque ele dá com alegria, ele faz com amor. Então, viver sobre os princípios é isso. Eu dividi o pouco que eu tenho com aquele que está mais necessitado do que eu. Está entendendo? É isso. Ai, eu ganho tão pouco. Aí o cara já começa a amaldiçoar o seu salário. Você mesmo, com a sua própria boca, você já profere maldição daquilo. Aí eu ganho tão pouco. Ainda vou. Você está entendendo? Então, meu irmão, eu aprendi, né? Quando aceitei Jesus, eu ganhava um salário mínimo e meio. E eu vivia muito bem, nunca tive falta de nada. O meu gás, minha luz, entendeu? Tudo, as roupas das minhas crianças, o de comer. A gente não tem aquela fartura. Tem o dia do ovo, mas nunca teve falta de nada. Então, assim, a prosperidade, segundo o bíblico, se você olhar, a igreja fazia doações e dava Paulo para levar a igreja lá que estava em necessidade, em perseguições. Então, meu irmão, né, hoje, por exemplo, hoje nós podemos falar de Ubá. A igreja de Ubá passa por um momento difícil, aí daqui a pouco surge, né? Ô, irmão, vamos fazer uma campanha aqui, vamos enviar. Mas o que é enviar R$ 1.500? Aí você na tua cabeça, né? É muito pouco.
Pô, a gente vai fazer uma campanha aqui, 100 teu, 50 teu, 20 dele, me dá. Ai, meu amigo, é muito pouco. Você não tem ideia, né, do que é 1.500 que vai chegar lá e que vai fazer diferença. Meu irmão, é o amor e a sinceridade do teu coração. Aqueles 1.500, eles fazem o Senhor prosperar de uma forma que é inexplicável, porque é um reino espiritual. Você não tem. Parece que eles ganharam 3.000. Entendeu? Então as coisas de Deus, irmão, você não se contabiliza, você faz. Né? Quem Então, não conta comigo. Jesus chega e fala assim: aquela mulher lá que entrou no templo ofertou mais do que todos os outros. Que é isso, Senhor? Ela pobre mulher. Mas é mais difícil isso aí. Então, meu irmão, Eu vou dar uma... então não é a tua quantidade, é isso aqui. Quando o Senhor chama Abraão, sai da sua terra, pela tua parentela. Oi? Eu vou pra terra que eu lhe mostrarei. O Senhor fala para ele que ele será bendito. Mas no texto abaixo, o texto mais à frente vai falar que o povo passa fome. E por causa da fome ele precisa descer o Egito. Olha que loucura. Caraca, ué, teu irmão deve ser bendito? Você deve ser abençoado? E agora? Ele podia ter contestado. Não, vamos descer pro Egito. Ele falha ali, né? Em relação à sua esposa. Mas ele tinha uma promessa, sabe? E você vai lendo o texto, a cada saída, a cada mudança, a cada posicionamento que ele tinha, ele levantava a vontade de sacrifício ao Senhor. No tempo de hoje é oferta. Ele levantava a vontade de sacrifício. O texto à frente vai falar que eles prosperaram tanto, que eles cresceram tanto, que não dava para ele ficar junto com Ló, e eles precisavam se dividir. Meu irmão, caraca, olha aqui, cara, que loucura maior do que essa, meu irmão. Por causa de uma obediência, o cara prosperou ao ponto de não dar para ficar uns do lado do outro. Irmão, escolhe qual terra que você quer. Ló escolhe a mais bela, né? Tá pela visão. Mas quem tinha a promessa e quem obedeceu deveria isso. Então, assim, pra mim, a prosperidade ela vem sempre debaixo de uma obediência. Quando você obedece, meu irmão, e quando você obedece a todos os níveis, porque às vezes a gente acha que obedecer é só estar dentro da igreja. Mas, meu irmão, obedecer às vezes é você ajudar o seu vizinho, às vezes é você acordar, saber que tem moto passando, meu irmão, vou ajudar esse cara. Entendeu? Às vezes obediência é só isso, só isso. E às vezes a gente precisa estar atento à voz de Deus, atento, pra você saber que na hora certa, quando Ele te pedir, você vai ser obediente. Aquela obediência vai estar dentro da sua verdade. O dízimo é uma obediência. Ah, mas, meu irmão, só daqui obedece. Não obedece, não dá, filho. Aí tem várias. Porque tem novo, porque o Antigo Testamento. Meu irmão, nem se compara o Novo Testamento, porque se você entrar no Novo Testamento, você já vai ver os homens que seguiam Jesus dando tudo. Toma tudo. O cristão não está livre. Obedecer também te pode trazer conflitos. Mas aí você está debaixo só de uma palavra que foi lançada.